Apartamento do embaixador. Fazão, Brasília. Domingo, 3 de dezembro, 1972, 23 horas e 3 horas e 40 minutos. Imagino a mão de Lina escrevendo a última carta, de 22 de junho deste ano. A mão que já não escreve para mim nada. Que se recusa a escrever se um suicídio se recusa a escrever ou foi proibida de escrever. Dinah ainda não sabe o que aconteceu na noite deste incomunicável. Talvez nunca. Domingo, minha mãe saberá. Almoçamos pela primeira vez no Roma. O nortista pediu vinho branco italiano. Os vizinhos da mesa direita nos espreitavam, desconfiados. A baronesa não me convidou para o almoço, lamentou o nortista. O clima não está nada bom por lá. Viu na parede as fotos da minha mãe e Dinah, uma ao mais seco que o ar de Brasília. Ivana não quer matar minha sede de amor. Ela escapuliu cedo. Ou não quis atender o telefone. Mas deve ir para o show de rock no Maconhão. Vou encontrar essa fugitiva. De noitinha fui com ele ao Maconhão. Bebemos e dançamos até às 10, quando o nortista desistiu de um lado da outra. Saindo sem olhar para mim, escondendo a tristeza. 25. Apartamento do embaixador. Fazão, Brasília. Domingo, 3 de dezembro, 1972, 23 horas e 3 horas e 40 minutos. Imagino a mão de Lina escrevendo a última carta, de 22 de junho deste ano. A mão que já não escreve para mim, procurar a fugitiva. Na volta para casa, vários sonhos dançavam na cabeça dele. Viver por um tempo sem aporrinhação, Martim. Ensaiar, ler peças de teatro, livros de história e literatura. Sem essa de aulinhas particulares de matemática e português. Em 67, trabalhei na pastelaria da rodoviária. O ano todo. Que se recusa a escrever se um suicídio se recusa a escrever ou foi proibida de escrever. Dinah ainda não sabe o que aconteceu na noite deste incomunicável. Talvez nunca. Domingo, minha mãe saberá. Almoçamos pela primeira vez no Roma. O nortista pediu vinho branco italiano. Os vizinhos da mesa direita nos espreitavam, desconfiados. A baronesa não me convidou para o almoço, lamentou o nortista. O clima não está nada bom por lá. Saía do centro de ensino médio e ia fritar e vender pastéis. Das 5:30 da tarde às 11 da noite. Parecia que todos os trabalhadores noturnos de Brasília e das cidades satélites enchiam a pança de pastéis. Policiais, balconistas, operários, funcionários públicos, motoristas, empregadas domésticas, estudantes também, mais seco que o ar de Brasília. Ivana não quer matar minha sede de amor. Ela escapuliu cedo. Ou não quis atender o telefone. Mas deve ir para o show de rock no Maconhão. Vou encontrar essa fugitiva. De noitinha fui com ele ao Maconhão. Bebemos e dançamos até às 10, quando o nortista desistiu de procurar a fugitiva. Na volta para casa, vários sonhos dançavam na cabeça dele. Viver por um tempo sem aporrinhação, Martim. Ensaiar, ler peças de teatro, livros de história e literatura. Sem essa de aulinhas particulares de matemática e português. Em 67, trabalhei na pastelaria da rodoviária. O ano todo. Saía do centro de ensino médio e ia fritar e vender pastéis. Das 5:30 da tarde às 11 da noite. Parecia que todos os trabalhadores noturnos de Brasília e das cidades satélites enchiam a pança de pastéis. Policiais, balconistas, operários, funcionários públicos, motoristas, empregadas domésticas, estudantes também, centenas de pastéis. Antes de fechar a pastelaria, os mendigos se juntavam em frente ao balcão. Parecia uma assembleia de maltrapilhos. Não faziam fila. A fome cria desordem e agitação. Eu juntava os restos do recheio e dava para eles. Meu colega de trabalho não distribuía pastéis. Tinha medo do patrão. Dizia que tudo era contado. Eu e ele podíamos comer 3 pastéis por noite. A ração do jantar. O cheiro de fritura me perseguia. Chegava em casa, tomava banho, estudava até às 2 da manhã. Quando ia dormir, o cheiro de gordura entrava no meu nariz. E aí os pastéis apareciam na noite. Flutuavam no espaço do quarto e eu ouvia a gritaria dos famintos. Queijo, carne, palmito. Depois escutava a ladainha dos mendigos. Deus lhe pague, moço. Fique com Deus, moço. Meu colega, o Palito, ria dos mendigos. Um fudido rindo dos miseráveis. Eu perguntava, qual é a tua, Palito?
Ele dizia que essa gente preguiçosa não queria trampar. Não merecia nem os restos. O cara odiava os mendigos, Martim. A miséria da capital tava lá na porra da pastelaria. O dinheirinho contado dos peões de obra pagava 2 pastéis. Eu ainda colocava um pouco de carne moída num guardanapo e dava para eles. Gostava de ver o rosto trombudo do palito. O mesquinho mal falava comigo quando meu coração amolecia de tanto ver essa miséria. O salário dava para pagar o aluguel do quarto e almoçar no Palácio da Fome. De vez em quando Dinah espichava um dinheirinho e eu ia levando. Também ganhei uns trocados quando trabalhei na peça Ruiz Claus. Naquele ano a gente ia encenar um bonde chamado Desejo, mas foi censurada. Vanna não queria que eu recebesse grana da Dinah. Tudo bem, mas o que eu vou fazer? A Ivana me disse que eu podia vender quadros e ganhar uma comissão. Telas de um pintor de Manaus, amigo da baronesa. Nos fins de semana eu ia vender as telas na Praça 21 de Abril, nas igrejas, na galeria do Hotel Nacional, na rodoviária. Jorge Alegre comprou umas 5 só de camaradagem. Não sei se vendeu alguma na Encontro. Quando eu disse para a baronesa que minha mãe fazia doce de cupuaçu, ela deu a ideia de trazer fumo nas latas de leite em pó. Um sobrinho de Manaus podia fazer isso. Era só encher as latas com doce, o coronel Zanda não ia desconfiar. Uma mulher cheia de ideias, cara. A ideia é o que vale, ela dizia. A ervinha pé de moleque no fundo de uma latona azul, com o desenho de uma vaca malhada num pasto da Holanda. O leite em pó mágico viajava de Rotterdam a Manaus. Depois as latas da baronesa embarcavam para Brasília no colo do coronel em voos da FAB. Ele trazia também peixe seco, tartarugas vivas, farinha d'água e dúzias de latas de capelline. Um anjo verde, o coronel. Zanda! Isso começou em 68. Áurea pegava o grosso da grana. Diz que pagava o sobrinho e ainda arranjava os fregueses bacanas, por isso garfava o cacau. Eu comia o doce da mamãe e vendia um pacotinho pro pessoal da Oca e pra Ângela, que puxa fumo dia e noite. Agora a baronesa não quer mais saber das latas holandesas. Ficou emburrada porque embolsei o dinheiro daqueles 2 deputados. Será que foi só por isso? Andávamos na noite da Asa Sul. O nortista já não ruminava sonhos. Parou no gramado da Escola Parque e ficou de olho na sala do apartamento da Áurea. Depois seguiu a passos lentos, como se não quisesse voltar para o quarto. Essa iluminação fraca da W3 atrai fantasmas. É mais triste que circo de vilarejo em noite sem espetáculo. Por falar nisso, o que a gente vai estudar nesta noite? Ou tu preferes reler trechos daquele romance? O Cinecultura fechava as portas. Só as luzes do Roma iluminavam um trecho da W3. No outro lado da avenida, Dinho fumava na calçada. Nosso senhorio está tomando banho de lua ou pensando no amor da graça? Mas a lua se escondeu. Não tem conhaque nem aquela comoção do diabo. Por que o baiano tá tão nervoso? A gente ainda não pagou o aluguel de novembro. Não é isso, Martim. Já atrasei 1000 vezes o pagamento. Ele está andando em círculo na calçada, dá umas tragadas de dragão e enche a boca de brasa. Será paixão? Alguma desgraça? Não é hora de Vênus no céu. E não vejo a pedicure na porta da casa. Acho que não é. Noite para amantes nem para meditação amorosa. Vamos atravessar? Dinho jogou o cigarro na calçada, deu um pontapé na guimba acesa e gritou para o nortista. 2 policiais invadiram minha casa, vasculharam a sala e os quartos, bagunçaram tudo. Queriam prender vocês. Não quero confusão com a minha família. Saiam hoje mesmo daqui. Hoje? São quase 11 horas. O nortista e Dinho batiam boca na calçada e eu corri para o quarto. Colchões revirados, livros e roupa no chão, as cartas de Lina rasgadas. Não levaram o dinheiro. As notas enroladas estavam escondidas nos furos dos tijolos da estante. Juntei minhas coisas, joguei tudo na mala e chamei o nortista. Enquanto ele arrumava os livros e a roupa em caixas de papelão, telefonei para o Fábios e pedi para dormir uns dias na casa dele. Passo por aí daqui a pouco, ele disse. O nortista não teve a mesma sorte. Ouvi meu amigo dizer à baronesa que a situação era grave. Ele tinha que sair da casa da W3. Antes de desligar, engrossou. Parasita, Áurea. Atores não são parasitas. Tu estás te borrando de medo, isso sim.
Pusemos os colchões, malas e caixas na Kombi de Fábios e paguei o aluguel para o Dinho. Ele nem conferiu o dinheiro. Parecia mais assustado que nós. Graça e os filhos não apareceram. Você também vai dormir no apartamento dos meus pais? Fábios perguntou ao nortista. O Martim não me avisou. Vou dormir na saleta da tribo. Me sinto em casa na saleta alugada pelo embaixador. A baronesa me sacaneou. Fábios destrancou a porta do térreo e disse que eu não precisava levar o colchão, o abajur e a escrivaninha para a casa dele. Carregamos tudo para a saleta no primeiro andar da Super Comfort. Cheiro de papel, tinta e cinza de cigarro. Um objeto côncavo, semelhante a uma cuia marrom, movia-se com lentidão sobre um exemplar da tribo. O nortista deu um salto e caiu com os 2 pés na cuia. Uma chuva de baratas se espalhou pela saleta. Fábios correu até a porta e, do lado de fora, ficou observando o nortista esmagar os insetos, rindo. Eu tentava acertar as voadoras que resvalavam no nosso corpo e se chocavam contra a parede. Abri a janela para dissipar o cheiro de barata e tinta. O nortista não ria mais. O rosto dele, abatido, mirava os tacos sujos, empastados de asas, antenas e gosma. Fábios, na soleira da porta, perguntou: Por que foram? Atrás de vocês. O fumo. Não sei se foi o fumo, disse o nortista, olhando para mim. No outro lado da W3, à esquerda, a casa de Dinho e Graça no escuro. A placa luminosa da Super Comfort piscava embaixo da sala e emitia sons de besouro. Aqui não tem fogão, geladeira, filtro, telefone. No banheirinho só tem uma privada e uma pia. Onde você vai tomar banho? Isso é o de menos, Fábios. Diz pra Vanna que eu vou dormir com as baratas e beber água da torneira. Água. Suja de Brasília. Pode dizer também que a tia dela é uma filha de uma égua. Escritório do embaixador Faizão, segunda-feira, 4 de dezembro, 1972. Quantos fantasmas de Minas apareceram no escritório? Do velho. Nenhum fantasma, Fábios. Inventei uma história, Martim. Disse aos meus pais que os donos da casa onde vocês moravam tinham brigado feio e não queriam mais inquilinos. Eles acreditaram? Meu pai não acredita em mais nada. Minha mãe finge que acredita em tudo. Ele ia fazer uma prova final de direito civil. Queria chegar cedo ao campus, mas não teve tempo de evitar o encontro com o pai. Quero dar um depoimento, disse Faizão, abotoando o casaco do pijama. Uma mensagem aos poetas do mundo. Liga o gravador e me filma com a Super 8. Fábios andou até a porta da sala. Você já deu um depoimento, não lembra? O que você está lendo? Que tipo de advogado vai ser? Fez outras perguntas ao filho ausente e disse que usava o pijama dos aposentados, mas que continuava na ativa. Tomou uma xícara de café e saiu apressado da copa, como se tivesse um encontro urgente. Uns minutos depois, eu o vi na sala, lendo um dos livros de poesia que me emprestara. Passei o dia no escritório de Faizão, meu teto provisório. Durante o almoço, fui bem tratado pela mulher do embaixador. Discreta, nenhuma pergunta. Espreitava cada gesto do marido e, quando ele falava, ela espremia os lábios, pronta para silenciá-lo. Faizão começou a contar um episódio que presenciara numa igreja de São João del Rei. A missa tinha terminado. O padre guardava o cálice e as hóstias quando uma prostituta e um travesti entraram na igreja e se ajoelharam. Os fiéis foram embora. Ficaram apenas o padre, a puta, o travesti. Eu fiquei para escutar. Você embaixatriz. Já não contou essa história? Disse A. Para o nosso hóspede paulista? Já contei a confissão. Da puta e do travesti ao padre, jovem. Conte essa blasfêmia longe de mim, pediu a mulher. Antes do jantar, ela me deu uma toalha e um sabonete. Eu me sentiria mais à vontade no banheiro da empregada. Quando saí do banheiro, Dona Vidinha cortava couve em tiras finas. Sei que ela trabalha das 7 da manhã até o fim do jantar e folga aos domingos quando vai à missa e passa o dia com Lázaro, ou com ele e Daina. Ela pôs na frigideira 2 dentes de alho. Agora é hóspede do Dr. Faizão e da senhora dele. Gente boa, o embaixador e a mulher. Ontem Daina dormiu em casa. Como essa menina trabalha,
Dorme pouco e trabalha muito. Fábios não aparece mais lá, nem você. É medo de Ceilândia? Terça-feira, 5 de dezembro, 1972, 1h20. Colei os pedaços das cartas da minha mãe. Juntar palavras e frases rasgadas e recompor cada página é como armar um quebra-cabeça. Reli uma carta remendada, pensei na mão que a escrevera e odiei as mãos que a tinham rasgado. Ordenei as cartas numa sequência temporal e notei a falta da última, a carta datilografada que eu copiara num caderno. Vasculhei minha maleta, abri cadernos de anotações e livros. Só encontrei uma fotografia de Lina guardada nas páginas do volume Paranoia. Uma carta e uma fotografia perdidas. Ou roubadas. Tive um péssimo pressentimento. Terça-feira. Pensava em coisas ruins e mal dormi. Fiz hora até o embaixador terminar o café da manhã e voltar ao quarto. Liguei para a encontro e disse a Jorge Alegre que estava com febre. Há uma epidemia em Brasília, né, Martim? Os sapos invadiram a cidade. Hoje só o Jairo veio trabalhar. Você pode vir amanhã? 12h15. Telefonema de Daina. Que eu passasse no apartamento dela. O nortista me contou tudo. A carta da Lina pro teu pai, o cheque, a invasão da casa. Será que o Rodolfo não armou essa invasão? Ele foi pressionado por duas mulheres, tua mãe e a outra, tua madrasta. Lina leu as porra louquices da tribo e deve ter falado disso na carta. Por que você está duvidando? Tem muito capanga e policial que faz qualquer coisa, basta pagar. Ele não mandaria a polícia invadir a casa da W3. Nem para te dar um susto? Susto! Rasgaram as cartas de Lina, roubaram uma fotografia dela e a última carta. Por que Rodolfo ia fazer isso? Ele quer mudar tua vida. Já conseguiu que mudasse de casa e se afastasse do nortista. Onde você vai morar? Talvez na Oca. O vice-reitor vai fechar o alojamento, Martim. Vários professores foram demitidos e 3 institutos querem paralisar as aulas. Minha mãe acha que tudo vai de mal a pior. A política, a repressão, a UNB. Ela quer voltar para São Paulo antes de julho do próximo ano, mas meu pai está animado com o trabalho no ministério. Eu também quero voltar para São Paulo. Indaguei com o olhar e com o pensamento se ela me incluía nessa viagem de volta ao São Paulo. Depois perguntei com palavras. Não sei, Martim. E nem é importante saber. Estou pensando no que pode acontecer hoje. O pessoal da tribo vai se encontrar no bandejão. Não é preciso ficar escondido na casa do embaixador. Se você se acovardar, o medo cresce. Descemos do ônibus na L2. Observei a fachada encardida do Centro de Ensino Médio. Me lembrei da primeira aula de artes cênicas numa sexta-feira e do primeiro encontro com Daina no laboratório fotográfico. O capim ressequido cercava o pátio interno, cheio de torrões. A porta da entrada, trancada. Cadeiras, lousas e mesas, amontoadas nos corredores. A escola vai virar ruínas, eu disse, tentando disfarçar minha amargura. Já é ruínas, afirmou Daina, andando para o campus. Nossos amigos almoçavam no Palácio da Fome. Na mesa ao lado, Lázaro comia sozinho e olhava um livro aberto. O hóspede do diplomata saiu da toca? Perguntou o nortista. Martim não queria vir para cá. E com razão, Daina, disse Vana. O lar de um embaixador é mais seguro que o campus. Um manicômio é um lugar seguro? Fábio jogou a faca na mesa e encarou Ângela. Você devia sair da tua casa, cara. E sem demora. A mão do Fábio tapou e empurrou a boca da Ângela. O braço dela bateu na bandeja de aço. Um caldo ralo e marrom escorreu na mesa. Ela levantou e pegou a bandeja. Caia fora daquele apartamento, antes que seja tarde demais. Não é por causa do teu pai, um pobre homem. Daina e Ângela saíram juntas e ficaram conversando lá fora. Daina negava com a cabeça e passava as mãos no cabelo. De repente ela se afastou do restaurante e Ângela ficou de olho na nossa mesa, o rosto perto da vidraça com manchas de cola e pedaços de cartazes. Ângela me contou coisas estranhas, disse Fábios. Sonhou com um cilindro de luz no centro da nossa galáxia. Ela e o pai dormiam em paz dentro desse cilindro. Não é só o meu velho que anda meio pancada. Pior é o pai de Ângela. Detesta a tribo, não quer que a filha participe da revista. Uma assessora do senador me telefonou para dizer isso.
Eu disse que Ângela era livre para decidir se queria participar da tribo. Depois, chamei o pai dela de safado. A mulher disse que eu não devia falar isso de um senador da República, e eu desliguei. Lázaro sentou na minha frente e perguntou se a conversa era secreta. Não é secreta, disse Fábios, mas você sempre criticou a tribo. Perdemos nossos melhores professores, disse Lázaro. Os líderes do movimento estudantil estão sendo caçados. O geólogo teve de fugir. A revista devia se posicionar sobre essas questões. Devia ser mais crítica. No último número saiu um texto sobre um militar, disse o nortista. Lázaro sorriu com ironia. A conversa de um menino com um general a 3.000 metros de altura. Os dois de paraquedas, falando sobre a velhice. Falando sobre a morte e a infância no centro da América do Sul, corrigiu o nortista. 6 ou 7 minutos no espaço. O tempo de uma memória enlouquecida. A vida de trás para frente, Lázaro. A velhice do general 4 estrelas. A juventude na escola militar. Até tocar o chão da infância. É uma fábula de um infante, uma viagem à semente. Lembranças do menino que ainda não sabe que vai ser um cadete, muito menos esse sanguinário. O menino é o próprio general, cara. Tu não percebeste? Interrompeu Lázaro. O jogo de vida e morte é outro. A UNB está morrendo. A escola onde vocês estudaram foi fechada. A tribo não publicou nada sobre isso. Esse monólogo interior do general é um jogo com as palavras. Essa alegoria é uma autocensura. Jogo com as palavras, o cacete, protestou o nortista. É um texto cômico e político, Lázaro. E o que você sugere? Não é um bom momento para o cômico nem para o alegórico, disse Lázaro, ignorando a pergunta de Fábios. E não tem nada mais fácil que o trocadilho. Só a face esquerda de Ângela era visível. O olho mirava. Alguém na mesa com ódio. Segunda-feira, às 4h30, avisou Fábios. Não. Palácio do Nortista. Por que tu não vais à reunião? Vana perguntou a Lázaro. Leva a Daina contigo. Lázaro pegou o livro na mesa ao lado, não pude ver a capa. Você e o Fábio censuraram nosso artigo sobre a história da UNB. Vou escrever o obituário da tribo. Um obituário crítico-poético, desdenhou o nortista. E com um pouco de humor. O olho de Ângela havia sumido. Um homem nos espreitava do lado de fora. Baixo e forte, as mãos espalmadas no vidro sujo. Quem é aquele cara? Perguntou o nortista. Fábio e Ivana viraram o rosto para a vidraça das janelas. Não dá para saber, disse Ivana. Um veterano de algum instituto? Ou um professor? Ou um dos 200 dedos duros da UNB? Disse Fábios. Ele não estava no auditório naquela noite do filme. Cubano? Perguntei ao nortista. Qual filme? Quis saber Fábios. Os olhinhos de Vana fixaram o nortista. Quando foi? Essa noite? Onde? Quarta-feira, 6 de dezembro, 1972. A mulher de Fazão, sentada na banqueta do piano, enxugou o rosto com um lenço. Deu bom dia com voz fraca. O rosto um pouco inchado mirava na parede a pintura de um rosto jovem que a contemplava. Parecia segredar com a tela emoldurada. Retrato de outro tempo. Minha presença não a incomodava. Eu é que não participava dessa conversa silenciosa entre o passado e esta manhã. O som do rádio veio da área de serviço. Dona Vidinha cantarolou. Fábios abriu a porta da sala e Fazão deu uns passos arrastados. Calçava sandálias de couro e vestia um pijama de seda cinzento. Nenhum dos dois falou comigo. Fábios e sua mãe foram cochichar perto da estante. O embaixador sentou na banqueta e ficou olhando o teclado. O rosto miserável. De repente ele disse: a cabeça do padeiro é a cabeça do Brasil. Ninguém pode proibir um diplomata de atravessar o oceano. Você está de licença médica, advertiu a mulher. Não. Vai atravessar nada. Não pode sair do Brasil. Eu pensava na primeira frase do embaixador. A cabeça do padeiro é a cabeça do Brasil. Que diabo é, falam isso? Fazão não revela tudo. Os mineiros apagando as palavras, deixando reticências. A mulher conduziu Fazão para o quarto.
Fábios foi à UNB, matei a aula do novo professor de linguagem estética e fui ler no escritório. Mais tarde vi o embaixador na sala. Ouvia apenas uma faixa de um disco e punha outro. Reparei nas capas dos discos sobre o sofá. Pixinguinha, música flamenca, Mozart, Villa-Lobos. Escutei sons estranhos, que me deixaram curioso. Ele mostrou um disco de Pierre Boulez e foi até o piano. Agora sei que ele, e não a mulher, é pianista. Sentou na banqueta, tocou acordes de um chorinho, abriu as mãos no ar e deixou cair os braços. Barulho de notas graves e agudas. Os braços e a cabeça apoiados no teclado. Uma. Vibração de sons que não pareciam em desarmonia. No escritório, vi a foto do jovem Faizão, de pé, lendo o discurso na Academia São Vicente de Paulo. Escola Apostólica do Caraça. Em outra foto, o rosto do estudante olha com gravidade a lente da câmera e a mão direita roça a cabeça de um lobo-guará. Numa fotografia pequena, a torre de uma igreja no céu cinza sugere o silêncio austero do internato entre as serras de Minas. Livraria Encontro, tarde de quarta-feira. Celeste pediu as contas, disse Jairo. Ontem 2 livraria. Ela deu uma de. Bandidos assaltaram-a. Valentona. Disse que uma livraria não devia ser assaltada e levou uma bofetada. Depois não parou de rezar. Levaram o dinheiro e os cheques. Um bandido quis saber onde estava o dono da livraria e eu disse, viajando. Jorge estava num sítio em Águas Claras. Acho que o Jorge quer falar com você. Os livros do porão estavam empacotados, o labirinto de colunas de papel desfeito e a parede em frente à mesa, sem os cartazes de filmes. A fotografia da Alfama era a única imagem no porão. Jorge apertava com muita força as mãos entrelaçadas, que pareciam inchar. O Martim não estava doente. Por que mentiu? Sei que a casa da W3 foi invadida na noite de domingo. Os policiais voltaram lá? Não sabe? E nem se interessou em saber como eram os policiais? Você e o Lélio são confiantes demais. A livraria foi assaltada por 2 sujeitos. As mãos avermelhadas tremiam. Amanhã vou fazer mudanças na Encontro. Você não. Precisa vir. Noite de quarta-feira. Meus pais não vão jantar, disse Fábios. Hoje cedo, minha mãe me pediu para ir atrás de Faizão. Andei pelo setor comercial e encontrei ele e a dona Vidinha na padaria Nova Alvorada. Um balconista disse que o homem de pijama estava com a língua leve e solta. E estava mesmo. Faizão dizia que o Médici nunca tinha ouvido falar de Caravaggio, um general tão cristão. E desconhece as pinturas da igreja de São Luigi. O dono da Nova Alvorada perguntou se esse Caravaggio era um político ou um militar. Meu pai deu aquele sorriso confidencial de quem guarda um segredo de Estado. Aí ele berrou pro padeiro. Caravaggio foi um gênio italiano. Depois disse em latim uma frase que aprendi no curso de Direito. Quos que tandem abutere, Catilina, patientia nostra. Quando a gente voltava para cá, ele não parou de repetir. A cabeça do padeiro é a cabeça do Brasil. Ele tomou um medicamento? Não. E quando não toma, a noite é desastrosa. Ele dorme pouco e acorda furioso. Mas meu pai não é um homem furioso, Martim. Nunca foi. 7 de dezembro, 1972. Hoje, quinta-feira, Jairo confirmou por telefone. Eu não precisava ir a encontro. Ele e Jorge Alegre estavam fazendo grandes mudanças. Dona Vidinha serviu o almoço mais cedo. Fábios e a patroa não iam comer em casa. Saborear na solidão a comida mineira, disse Faizão em voz baixa, como se dirigisse a si mesmo. Melhor que isso, só mesmo viajar sem saber o destino. Quando levantei para ir comer na copa, ele protestou. Por que não almoça comigo? Vai me deixar só. O embaixador diz cada coisa, murmurou a mãe de Lázaro. Mas a gente se acostuma com o jeito dele. Sentei de frente para o homem e me servi das iguarias mineiras. Frango com quiabo, canjiquinha e costelinha de porco. Couve rasgada refogada com alho, toucinho frito. Comia com gana, de vez em quando o Faizão me olhava. Ajeitava o nó da gravata e dava uma garfada, mastigando com ar meditativo e triste. Será que ele pensava em alguma viagem cujo destino desconhecia? Qual seria o destino de Lina depois das viagens por Minas? Que caminhos iria percorrer nessa vida errante que me excluía?
De repente, Fazão perguntou o que eu sabia sobre a África Ocidental. Como eu não disse nada, continuou. E os Ibos da Nigéria, os Kuvales de Angola, o reino de Benguela? O que você sabe sobre a revolta dos malês na Bahia? Mãos escuras retiraram a baixela e os talheres de prata e os 2 pratos de porcelana portuguesa. Depois colocaram sobre a mesa potes com pedaços de mamão verde e figos em calda, doce de leite e uma travessa com queijo de Minas e goiabada. Não pude desviar o olhar do rosto suado, o rosto de 60 e poucos anos, que envelhecia com sofrimento. Pelo menos leu os livros de poesia. Parece que sim, as páginas estão rabiscadas a lápis. É um bom sinal. Meu filho edita essa tribo, uma revista de artes e literatura. E o que ele lê? Livros de direito trabalhista, de processo civil e penal. Esse Código Civil não serve para nada, devia ser rasgado. E Angela, a namorada dele? O que essa moça esotérica lê? De Quincy? Rimbaud? Novalis? Duvido. Cortei um pedaço da legítima goiabada de Minas Gerais. Me servi de queijo, doce de leite, pedaços de mamão verde em calda. O pai dessa Miss Vale do Amanhecer preside a Comissão de Relações Exteriores e me negou uma audiência. O ministro também me negou uma audiência. Ouvi dizer que vão me confinar no departamento de arquivo. Não aceito isso. Uma pessoa banida recusa a impostura. Dona Vidinha trouxe um bule de estanho e 2 xícaras de porcelana. Antes de servir o café, pôs suco de abacaxi no copo de fazão e abriu um guardanapo de pano. Vamos tomar o remedinho, doutor? Ele observou a cápsula. Um torpedo em miniatura. Branco, sem brilho. Hoje sonhei que saía do meu corpo, eu com a minha consciência. Era um homem invisível. Ninguém me viu nos corredores e salas do Itamaraty. Escutei o que falavam. E sabe o que falavam? Que eu deveria ser um escriba, ou nem isso. Um revisor de telegramas, cartas, relatórios. Nenhum documento confidencial, porque não confiam em mim. Vi inimigos ferrenhos. Vi falsos amigos que me invejam porque chefiei uma difícil missão de paz. Fui bem-sucedido, fiz contatos na África e presidentes de câmaras de comércio europeias e trouxe divisas para o meu país. Divulguei nossa cultura e organizei uma mostra do cinema novo em Paris. Vários artigos na imprensa francesa, Le Monde, Cahiers du Cinéma, Figaro, Nouvel Observateur. Não foi apenas um succès d'estime, foi também um sucesso de público. Eu mesmo escrevi um artigo sobre a recepção do cinema novo na França. Mas não é só por isso que sou perseguido em sonhos e na minha insônia. Não me curvo a todas as orientações do Itamaraty. Não bajulo esse Médici nem os ministros dele. Esses militares e civis são espectros sombrios da nossa velha tragicomédia. Foi isso eu que murmurou minha consciência. Quando contemplava as carpas no espelho d'água do Palácio dos Arcos. Os peixes vão morrer no espelho seco, nós todos liberdade. Quando vamos morrer com sede de amanheceu, eu e a minha consciência saímos do palácio e voltamos ao meu corpo. Este corpo seco nesta cidade em que tudo é seco. O clima, a cultura, a vida. Você se lembra dos versos que a gente traduziu outro dia? É preciso usar a razão na tempestade, jovem. Resistir com a força da razão, ver o mundo como uma coisa da mente, escutar os gritos de um pássaro e descobrir uma nova realidade. Eu e a minha consciência. Você, o peixe, cada ser com a sua consciência. A água podre, estagnada, não pode calar a cachoeira. Será que você me entende? Agora o remedinho, embaixador, disse a voz mineira. O senhor prefere tomar com água? A mão aberta recebeu a cápsula branca. Madrugada de sexta-feira, 8 de dezembro. 1972. Não sinto medo todos os dias. Sexta-feira. Passei a manhã na Biblioteca Central. Quando andava para o Palácio da Fome, Vana e o nortista desceram do balcão da Oca e me acompanharam. Acabo de fechar o último negócio da empresa Áurea Verde, Ervas e Sonhos, disse o nortista. Morar na Oca? Não, Martinha, vou alugar um quarto na Asa Norte, mas só. Daqui a um tempo. Durmo bem na saleta da Super Comfort. Já me acostumei com banhos de pia, baratas e o barulho dos carros que param para pegar putas na W3. São as vantagens do meu palácio. Ele e Vana mal se falaram durante o almoço. Vana afastou a bandeja. Não conseguia engolir essa boia nojenta. Saiu sem dar tchau e se juntou aos estudantes e professores que iam participar da assembleia na quadra. O nortista pegou a banana da bandeja da Vana e enfiou-a no bolso.
Vanna é uma órfã melindrosa, Martim. Foi criada pela Áurea e finge acreditar nas mentiras da tia. Aquela história da baronesa, neta ou bisneta de um amazonense com uma filha de norte-americanos que migraram para Santarém. Tudo cascalho, cara. Conheci descendentes desses imigrantes. Ellen LaFontaine, minha professora de inglês no ginásio amazonense. Essa sim era neta de americanos degredados. Zé Carlos Hightower, meu colega de sala no ginasial, era bisneto de uma família protestante do sul dos Estados Unidos, os derrotados na Guerra Civil. O avô dele fundou uma igreja batista em Manaus. A baronesa tira vantagens fantasias, bajula políticos e militares, dá dessas presentes caros para todos eles, e ainda agrada meus conterrâneos de uma república da Asa Norte. Ela fez a cabeça da Havana. Deve ter dito: Lélio quer ser ator, e isso não dá em nada. De uns tempos pra cá, Vanna anda falando essas coisas. E virou santa, uma santa raivosa, só porque vendi o restinho do fumo para um cara da Oca. Ela não gostou, quer que eu leve a sério os estudos de arquitetura. Veio com uma história de descolar um trabalho para mim. A baronesa poderia resolver isso num piscar de olhos. Quer que eu viva e morra que nem um burocrata de merda. Hoje, lá na Oca, Vanna me disse que se arrependeu de ter publicado meus textos na tribo. Nem ela nem Lázaro têm humor. Mas Lázaro não se borra de medo, ele desafia a morte todas as noites. A polícia do GDF senta o sarrafo nos pobres de Ceilândia e das outras cidades satélites. Diná me disse que Lázaro recebe bilhetes com ameaças desde a encenação de Prometeu Acorrentado. Por enquanto, Dona Vidinha e o filho têm a proteção do embaixador Faizão. Olha o Lázaro ali na quadra de esportes. Agora ele vai falar na assembleia. É o primeiro orador. Dinah deve estar bem pertinho dele. O nortista ficou no Palácio da Fome. Olhava a bandeja cheia de comida fria, rejeitada por Vanna. Talvez pensasse no trabalho oferecido pela baronesa, um empreguinho estável que ia enterrar de vez a carreira de ator. No centro da quadra, Dinah, Fábius e Ângela ouviam Lázaro argumentar a favor da ocupação da reitoria e exigir a volta dos professores demitidos. Não temos outra opção, ele disse, olhando para o alto. Damiano pediu a palavra, Lázaro o ignorou e tornou a olhar para o céu, como se enxergasse alguma coisa que ninguém via, ou escutasse sons no meio de uma multidão surda. Damiano pegou um megafone e disse que todas as representações estudantis estavam proibidas desde 1969. Não haveria eleições para a presidência da Federação dos Estudantes Universitários, era mais sensato dialogar com o vice-reitor, em vez de tomar uma decisão radical. Damiano parou de falar. Um ruído intermitente e fraco vinha de algum lugar, como o zumbido de um inseto no outro lado de uma porta fechada. O volume do zumbido aumentou, e em poucos segundos o helicóptero preto surgiu e deu várias voltas sobre a quadra de esportes, a uma altura tão baixa que era possível ver ao lado do piloto um homem tirando fotos. O helicóptero voou inclinado em direção ao Lago Paranoá. O barulho da máquina diminuiu aos poucos, como o clamor de uma multidão que se distancia. E, de repente, a vaia. Damiano desceu da mesa, se juntou a um grupo de professores. Alguém gritou, covarde! E outra voz, traidor! Os dois oradores seguintes alternaram a defesa dos argumentos de Lázaro e Damiano. Se a reitoria for invadida, vou perder os créditos da disciplina do Borromini, eu disse. Com esses novos professores, a UNB vai perder tudo, afirmou Dinah. O vice-reitor vai demitir outros professores antes do Natal. Muita gente viaja no fim do ano. Ele quer esvaziar o movimento. A assembleia continuaria até o anoitecer, mas eu tinha que ir a encontro. Dinah ficaria em Brasília neste fim de semana. Ela me telefonaria domingo. Um grupo de estudantes exaltados discutia sobre Damiano e Lázaro. Um deles dizia que Damiano não era traidor nem covarde. E o mais sensato neste momento era dialogar com a reitoria. A radicalização seria pior. Dinah entrou na conversa e defendeu Lázaro. Conversar com gente bruta? Vocês querem dialogar com fascistas? Ângela entrou na roda e deu uma folha de papel aos estudantes. E o mais afoito jogou-a no chão. Olhei para baixo e li o título de um poema. O Lamento da Flauta. Tarde de sexta-feira na Encontro.
Ajudei Jairo a separar os livros estrangeiros por país e em ordem alfabética. Fizemos isso até o começo da noite. Depois ele pediu que eu juntasse todos os cartazes. Jorge não ia mais projetar filmes no auditório. Jairo cortava lentamente um cartaz com tesouradas tortas. Parecia mais inquieto que apressado. Parou para atender o telefone e, sem largar a tesoura, esperou-se um pouco e disse: Martim ainda está aqui. Quantos? Está bem. Vou levar tudo para lá. E os cartazes dos filmes, é para cortar tudo? Não posso guardar pelo menos? Jorge disse que você pode levar 5 livros, disse a voz nervosa. Amanhã de tarde a gente termina de arrumar isso. Escolhi os livros e disse que poderia chegar mais cedo, para ajudar na arrumação. Mais cedo? A que horas? Ele disse, estranhando a própria pergunta. Meio-dia, ou depois do almoço. Amanhã é sábado. Não vou ao campus. Melhor depois do almoço, ele disse, olhando o chão. Ficou ajoelhado e continuou a cortar cada cartaz com gestos mais lentos, fazendo um esforço doloroso. Ele não queria mutilar os belos cartazes dos filmes que tínhamos visto no pequeno auditório da Encontro. As sessões noturnas terminavam em debates e festas. Jairo sofria a cada tesourada, o suor escorria do queixo e gotejava-nos. Pedaços de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Le Notti Bianche, Il Gattopardo, Ladri de Biciclette. Quando saí da Encontro, luzes brancas na torre de TV desenhavam uma rena puxando um trenó. Na asa sul, pequenas lâmpadas vermelhas piscavam em árvores natalinas nos jardins das superquadras. Talvez fosse arriscado ir a um bar. O nortista não se intimidava. Você e o moço do Amazonas não têm costas quentes, dissera Faizão, depois de entornar um copinho da cachaça Forças Ocultas. O embaixador devia ter motivo para afirmar isso. Estava atolado no pântano de intrigas do Ministério das Relações Exteriores, ameaçado por alguma trama torpe do Itamaraty. Sentia-se traído, acossado, resistia na loucura e, de dentro dela, construía sua fortaleza. Não tinha deixado a razão na Europa, como dizia Fábius. Havia lampejos de razão nos escombros da mente atormentada. Quando comenta livros de poesia, parece lúcido e revela entusiasmo. Ontem, após o jantar, Fábius e a mãe dele saíram da sala. Não queriam ouvir Faizão falar de Tennyson, Emily Dickinson, poetas franceses. Os versos jorravam quase sem pausa do fundo de uma memória alucinante, como uma onda atrás da outra, até chegar a Wallace Stevens. Um poeta taciturno e discreto, um dos poucos norte-americanos que não visitaram Paris, mas o cubismo e o surrealismo influenciaram a poesia dele. Traduza um poema de Jovem, ou este, de Stevens ou de Auden, meu Apollinaire. Vamos traduzir juntos, é assim que se aprende outra língua, outra cultura. Lendo, tentando traduzir. A embaixatriz apareceu na sala, esperou o legítimo marido engolir a cápsula branca e voltou ao quarto. Depois ele observou a pintura do retrato da mulher, quem sabe sorvendo do rosto jovem o tempo da paixão aguda, da gula nas festas eróticas, do gozo que a velhice dificultava. Tão perto da pintura que os dois rostos quase se tocavam, como se o amor verdadeiro e profundo fosse a bela figura feminina recortada no fundo da noite de São João, e não a mulher dormindo no quarto. O amor, jovem, ele murmurou, afastando-se da parede até sentar na banqueta do piano e abrir uma partitura de um chorinho de Nazareth. Os trechos que tocou me entristeceram, e a lembrança de acordes tão melódicos me lançou para o tempo presente, ainda mais sombrio. Esta madrugada parisiense, longe do Brasil, sem meus amigos, sem Diná e Ângela, sem minha mãe. Fantasmas que surgem a qualquer momento entre o anoitecer e a primeira luz da manhã. Talvez seja isto o exílio, uma longa insônia em que fantasmas reaparecem com a língua materna, adquirem vida na linguagem, sobrevivem nas palavras. Bar Beirute, Brasília, noite de sexta-feira. Na área externa do bar, meus amigos ocupavam mesas entre a mangueira e a jaqueira. A folhagem das duas árvores formava volumes densos, mais escuros que a noite quente de dezembro. Vanna arrumava cartas de baralho na mesa e o nortista lançava um olhar incrédulo à namorada. Em outra mesa, Fábio tentava beijar os lábios fechados de Ângela. Ele se sente culpado pela grosseria no almoço de terça-feira, riu Ângela. Agora é o casal ali que está tomando veneno. Vanna quer saber como anda a vida amorosa com o nortista.
Olha como ele sente medo do olhar dela. Parece que Vanna juntou 3 ciganas numa cartomante, 3 mulheres em uma, só para tirar a sorte. Com que rima a sorte, Martim? Com o amor ou com a morte? Fábio se assustou com essas palavras. A língua de Ângela bordejou o copo, sorveu a espuma da cerveja e os lábios grandes se abriram, molhados. Eu ia perguntar por Diná, mas um rosto rosado e cheio de energia pediu licença. Leu um poema e entregou um folheto a Ângela. O poeta aceitou um copo de cerveja e bebeu de uma só golada. Depois riu, os dentes enormes. Ele era de Cuiabá e estava aprendendo a gostar de Brasília. Conhecia Fábios de vista e queria publicar um poema do folheto na tribo. Sem olhar para o poeta, Fábios disse que ia lê-los. Poemas na reunião seguinte da revista. Ok, obrigado. Foi até uma mesa perto do bambuzal, apoiou-se numa palmeira e leu em voz alta outro poema. Mais um poeta andarilho, disse Fábios. Ou um viajante imprudente. Tu acreditas nisso? Disse a voz do norticista. Espadas, ouros, paus. Nosso destino na porra desses naipes inúmeros. Onde está o coração? O nortista embaralhava as cartas. Vanna o encarava, como se quisesse hipnotizá-lo. Vanna soube que o nortista transou com a Diná, disse Fábios. Quando? Quando soube ou quando transou? Quando transou? Faz tempo, remador, na década passada, mas só. Agora Vanna sentiu ciúme. Porque só soube hoje, disse Ângela. Logo depois da assembleia, Damiano reuniu nosso grupo de teatro. Ele acha que o curso de artes cênicas está por um fio. Quando lembrou a primeira encenação do grupo, o nortista Nossas 3 noites em Taguatinga. Vanna perguntou: Que noites? Daina não queria saber do passado, só se interessava pela tarde de hoje. Falou para Daina. Lázaro se meteu na conversa. Criticou a leviandade do nortista, disse que não era hora de falar em transa, e chamou Damiano de conciliador. Um conciliador que acredita na velha tática de recuar, para depois conquistar espaço político. Damiano não quis discutir. Ele sabe que Lázaro tem voz e liderança no movimento estudantil. Acho que Lázaro está empolgado, convoca reuniões, vive fazendo conchavos. Mas é isso que você faz na tribo, Fábios, disse Ângela. Por que não convida o poeta de Cuiabá para a reunião de segunda-feira? Ele é neto de alemães, traduz poesia alemã, escreve poemas sobre Brasília. Onde você conheceu esse cara? Eu também sou poeta em Andarilha, Fábios. Uma viajante imprudente. A gente se encontrou no festival de cinema e num recital de poesia na Ermida Dom Bosco. Leva o folheto dele para a reunião da tribo. Uma cadeira rolou no chão. O nortista alcançou Vanna na calçada e segurou-a pela cintura. Ela girou o corpo e deu um tapa no rosto do namorado. Cartas do baralho se espalharam na calçada, ela atravessou a rua do setor comercial e sumiu no jardim da superquadra. O nortista a seguiu e entrou na passagem escura. Cidade amordaçada. O medo sufoca o amor. Leu. Poeta de Cuiabá. Vamos falar com o Lélio? Sugeri. Ivana? Perguntou Ângela. Por que a gente não vai? Falar com ela? Um garçom se aproximou da mesa. Os amigos de... Vocês foram embora sem pagar a conta. Não vou falar com ninguém, resmungou Fábios. Esses putos jogam com a sorte, depois brigam e eu caio com a grana. Cidade sem amor morre no vazio. Da solidão nasce a poesia. Sábado, 9 de dezembro, 1972. Uma cerca baixa de madeira contorna o jardinzinho do barraco caiado. Luiz Gonzaga canta um baião. A voz do rádio vem de um barraco vizinho e se mistura com as vozes de crianças e de um soldado no bate-bola na terra quente. Uma carroça com botijões de gás parou no outro lado do córrego. O carroceiro atravessou a pequena ponte de tábuas e tocou uma buzina de borracha, mas a mãe de Lázaro não apareceu. Quase 1 da tarde, o sol seca o córrego, uma palmeira desfolhada parece um mastro abandonado, fincado no solo crestado. No ônibus para o plano piloto, o soldado sentou ao meu lado. Segurava uma sacola de plástico cheia de mangabas e olhava pela janela as superquadras ajardinadas, limpas e espaçosas da asa sul. Desci na altura da 107. O soldado raso seguiu para a rodoviária.
Comeria um pastel, tomaria um copo de caldo de cana, depois entraria na fila da bilheteria, conversaria com soldados do exército e da aeronáutica, passaria um fim de semana com a família em alguma cidade de Goiás, Minas, do DF, ou no subúrbio de Goiânia. No apartamento do embaixador, Dona Vidinha passava roupa. Não me viu, continuou sorrindo, sonhando, ouvindo uma toada no radinho. Só ela estava em casa. 13h10. Batidas secas na porta do escritório. Fábios olhou de viés a fotografia do jovem Faizão. O estudante do internato do Caraça nem desconfiava que teria um único varão. Agora na minha frente, procurando palavras, olhando de soslaio o pai ainda jovem, fotografado ao lado do lobo-guará. Procurar palavras é a sina do filho na presença do pai, mesmo se for da imagem. Passou a mão na bermuda salpicada de barro, aí jogou na minha cara. Eu tinha seduzido Ângela, mas ele não estava chateado, nem um pouco. Não era por isso que eu devia sair do apartamento. Minha mãe não quer estranhos em casa, Martim. Você pode dormir na saleta da Super Comfort. Fala com o nortista na reunião de segunda-feira. Vocês se dão bem. O teu colchão está lá. De vez em quando você vem tomar banho e comer aqui. Foi embora sem me dar tempo para falar sobre Ângela e a minha situação de hóspede estranho. Tarde de sábado e noite. Vitrines e estantes da Encontro, vazias. O acesso secreto ao escritório de Jorge Alegre estava aberto para o corredor estreito, sem luz. Pedaços de cartazes de filmes no chão. Esperei Jairo até o fim da tarde. Desci a W3, toquei a campainha no térreo da Super Comfort, nem sinal do nortista. A livraria, vazia, me inquietava. Um lugar deserto, talvez fechado para sempre, lembrava a ausência da minha mãe. Nosso desencontro. A casa da família baiana, também fechada, o nortista não tinha passado por lá, dormia despreocupado na saleta. Já apaguei da memória a invasão da casa, Martim. Só me lembro dos amores e da infância. É o que me interessa do passado. Comprei um misto quente no Mocambo e fui até a igrejinha. O pequeno templo projetado por Niemeyer parecia uma tenda de pedra esculpida na noite. Uma mulher envelhecida, apoiada no pilar solitário, me chamou. Reconheci o rostinho enrugado e as duas tranças cebosas, feito cordas de algodão sujo. Sou a virgem mais velha da capital, menino. Vamos. Dançar na igreja. Num relance, notei que a igrejinha estava fechada. Mas a velha foi mais rápida, pegou meu sanduíche, começou a chupar e morder o pão com a gengiva. O rosto de boneca velha avermelhou quando uma rádio-patrulha passou devagar, rondando a superquadra. Mastigava, lambia os dedos e me encarava séria, como se me acusasse. De que me acusaria? Alguém gritou meu nome. Era a baronesa, na janela da sala iluminada. O nortista estaria lá em cima. Ela acenou. Que eu subisse ao apartamento. Sentado no tapete, Fábios fez um gesto frio com a mão que segurava o cigarro. Lélio almoçou aqui, disse Ivana. Trouxe um poema e o argumento de uma peça de teatro. Ele quer publicar os 2 textos na tribo. Poesia, teatro e fumo. Os pais do Lélio sabem que ele só faz isso? Mas tu ganhaste um bom dinheiro com as latas de doce, disse Ivana à tia. Um bom dinheiro? Tu não sabes de nada. Quantas vezes eu ajudei teu namorado? Tenho amigos que gostam de fumar. Acho que toda Brasília gosta. Abusei da paciência do coronel Zanda, mas agora chega. A empregada me ofereceu um copo com guaraná e se encostou na mesa. Usava um vestido branco com estampa de borboletinhas cor de sangue. O cabelo preto e fino, coberto por uma touca cinzenta, dava ao rosto. Uma feição religiosa. Quando a moça voltou à cozinha, Áurea disse que o nortista vivia na pendura, endividado. Gastava tudo, até o dinheirinho que recebia do pai. Por falar em pai, almocei com o engenheiro Rodolfo e a tua madrasta. Fui convidada pelo sócio dele, amigo da Margarida. Brasília é a província mais espaçosa do país, e aqui a gente não escolhe os amigos. Os lábios finos se abriram para o meu rosto. Teu pai está aborrecido contigo. Não sei qual é o problema entre vocês. Tua mãe ou o dono daquela livraria? A Encontro está trancada e vazia, eu disse. Alguma coisa aconteceu com Jorge Alegre. Qual é o número do telefone dele?
Só Damiano Acante sabe, disse Vana. O professor comunista? Perguntou a baronesa. O professor de artes cênicas, respondeu Vana. Fábios queria ir agora mesmo à colina. A colina é perigosa, advertiu a baronesa. Vocês não. Deviam ir para lá. Desisti de ir à casa de Damiano quando Fábios me olhou como se eu fosse um intruso. O que a gente pode fazer, filho? Papai deve sair de Brasília. Uns 2 meses na melhor. Clínica de Belo Horizonte. Mas ele não vai se internar. Não vai admitir. Esse ministro está destruindo teu pai. Não é o ministro nem o Itamaraty, mãe. É muito mais. O poder. Essa política destruidora. O Brasil nas mãos desses brutos ignorantes. As vozes cessaram. Fábios abriu a porta do escritório. O olhar e a voz menos hostis. Você não incomoda a gente, Martim. Minha mãe sente vergonha do meu pai. Vergonha do que ele diz e faz. Às vezes eu acho que ele está por um fio. Me contou as conversas contigo sobre poesia e a África. Quando ele fala disso, o fio da razão engrossa, e eu reconheço meu pai. Mas, quando sonha que recebeu uma mensagem do Itamaraty, tudo fica escuro na cabeça dele. Os amigos mais íntimos foram afastados do ministério. Alguns nem estão no Brasil. Minha mãe gosta de você, mas ela se envergonha dessa situação, por isso pedi para você sair daqui. Mas pode ficar mais uns dias. Sei que não deve ser fácil morar com um nortista naquela saleta. E agora a livraria. Você precisa de perder o emprego na dinheiro? Tenho dinheiro para alugar um quarto, Fábios. Vocês conseguiram falar com o Damiano? Vana estava angustiada. Hoje de tarde o nortista leu o primeiro ato de uma peça que ele está escrevendo. A Dama de Espadas. Áurea se reconheceu numa personagem e ficou ofendida. O nortista quis provocar ou agredir a baronesa. Essa dama da peça não é a Áurea, mas ela ficou incomodada. E quando alguém se identifica com uma personagem, parece que não consegue se livrar dela. É como se você quisesse se livrar de uma mentira em que acredita. O nortista leu mais de 10 páginas. Ele sabe que não pode publicar um texto tão grande na tribo. Leu com uma voz feminina, a voz dessa dama que não é a Áurea, mas que pode ser ela. O nortista pensa que tudo na vida é teatro, encenação. Imitava a voz rouca, o riso e os trejeitos da baronesa, aí ela deu um chega pra lá e expulsou ele do apartamento. Vana estava entre dois fogos e não sabia o que dizer. O nortista saiu rindo, e ainda ficou um tempo no hall do elevador, lendo o texto em voz alta, até o fim do primeiro ato. Vana se sentiu mal quando a gente estava perto da colina. Dei meia volta, achei melhor passear um pouco. Parei a Kombi no eixo monumental e perguntei para Vana por que estava chorando. Ela abriu a porta e vomitou no asfalto. Depois disse que Jorge Alegre ia morrer. Todos nós íamos morrer nessa cidade. Ela quis ficar na igrejinha, ia rezar por Jorge Alegre e pensar no significado dos naipes e números das cartas. Voltei para a colina. Damiano estava na sala com uma amiga chilena. Impressão de que bebiam cerveja e eu conversavam sobre um assunto secreto. Por quê? Não sei. Os dois ficaram calados, me olhando como se eu fosse um espião ou um extraterrestre. Aí eu disse que você tinha encontrado a livraria trancada e vazia. Perguntei se Jorge Alegre estava bem. E por que ele tinha fechado a encontro? Damiano me encarou com aquele olhar de obstinação e esperança. E disse que Jorge teve que fechar a livraria, mas ele e o Jairo estavam bem. Pediu para te dizer isso. Tive a domingo, 10 de dezembro, 1972. Cedinho, Fábios me avisou. Iria com os pais dele a Corumbá de Goiás, voltariam à noite. Fazão de bom humor pôs as mãos nos meus ombros e me chacoalhou. A África, consciência. Jovem. Pense na África. Você e sua. Fábios piscou para mim e imitou a voz paterna. Você. Sua consciência, jovem paulista. A liberdade de estar só, nem que seja por um dia. Fiz uma ligação a cobrar para o chalé de Santos. Ondina quis saber se Rodolfo ainda vivia com uma mulher. Eu confirmei. E ele não te convidou para morar na casa dele, teus... Mas não tem jeito mesmo. Hoje na missa,
Ela ia rezar para que eu voltasse logo para São Paulo. Meu filho foi morar nos Estados Unidos. Quer ser um grande fotógrafo em Boston. Tua mãe não apareceu mais, nem telefonou. Agora sou mãe sem filhos. E você também, sem família, na solidão. Ondina não terminou a frase. Lembrei a voz de Fazão, talvez citando Wallace Stevens. Todo poeta fala do sentimento da solidão e escreve na solidão. Não é a razão que nos faz tristes ou alegres, é o sentimento, a meditação sobre o sentimento. Ele havia indicado nos livros de Stevens, Auden e Apollinaire os poemas que eu deveria traduzir. Um hóspede tem seus deveres. Traduza esses poemas para a tribo. Meu filho só traduz letras de canções, e olhe lá. Peguei o dicionário Oxford, reli o poema de W. Stevens e comecei a traduzir a última parte. O poema inteiro não caberia na tribo. Ao meio-dia, um telefonema. Dinah, os pais dela iam viajar para São Paulo amanhã de manhã. Nós podíamos passar 3 dias juntos. Vou cedo para a UNMB, depois do almoço a gente se encontra aqui em casa ou no jardim da superquadra. Traz as tuas coisas, mala e cuia. Futuras, promessas de prazer excitavam minha imaginação, que já se lançavam a uma viagem, enquanto eu lia Lettre Ocean e outros poemas de Ondes, de Apollinaire. A solidão é também um convite à viagem, mas os objetos da sala e as lembranças insinuavam que eu não estava só. O piano, a cabeça cinzenta de Fazão, os braços caídos no teclado, sons confusos de notas graves e agudas. O olhar do retrato feminino me atraiu. Olhar atento e ambíguo, para dentro e para fora. E um sorriso quase imperceptível. Guignard pintara com tons um pouco escuros o rosto da futura embaixatriz, o branco dos olhos vibrava na tela. E no canto direito superior, a figura de um balãozinho ocre subia na noite junina. 3 noites com Dinah. Essas noites. Esquentei a comida, tirei da geladeira uma garrafa de tinto. Garrafeira, safra 1966. Almocei e arrumei a maleta. Mas vale arrumar a mala. Amanhã, depois do café, me mudo para a casa de Dinah. Não vou mais ao campus, só resta a disciplina do Borromini. A múmia da Academia dos Mortos-Vivos. Está perdida, essa disciplina. Às 4:30 da tarde, reunião com o pessoal da revista. Quinta-feira vou dormir na sala da Super Comfort. Liguei para a Havana e dei a notícia sobre Jorge Alegre. Por que o Fábios não me avisou? Disse a voz. Sonolenta. Você acordou agora. Não acordei, porque não dormi, Martim. Cheguei em casa às 3 da manhã. Áurea me esperava na sala. Não. Acreditou que eu fiquei conversando com uma velha na porta da igrejinha. Áurea pensa que eu estava com um nortista. Ela embirrou com ele e não quer que eu vá à reunião da tribo. Passei o resto da noite e toda a manhã fazendo a primeira triagem de fotos, desenhos e textos. Dezenas de poemas de amor, quase todos melosos. Agora vou levar comida para a velha da igrejinha. Diz que era virgem e quis me ensinar a transar. Casou 3 vezes e em cada noite de núpcias esfaqueou o marido. Por isso ainda é virgem. Datilografei a tradução na máquina preta e pesada do embaixador. The Man with the Blue Guitar é um poema longo e difícil. Jogue fora as luzes, as definições, barra, e diga o que você vê no escuro. Dúvidas. No escuro ou na escuridão? As definições ou a clareza? O Oxford não pode decidir. Amanhã cedo vou mostrar a tradução ao Fábios. Antes de 1964, ele morou uns anos em Londres. Já traduziu artigos da Melody Maker e letras de canções de Lou Reed. Às vezes, numa conversa, solta palavras em inglês. Snobismo ou memória da infância londrina? Entre 17 horas e 17 horas e 30 minutos tocou a campainha. Vi pelo olho mágico, os olhos cor de melaço, os lábios grossos, um pouco abertos. Uns segundos em silêncio. Assim Ângela iria embora. Permaneceu quieta, à espera da minha fraqueza. Usava roupa colorida de cigana e uma flor vermelha espetada no cabelo da cor dos olhos. Ângela sabia que a família Fazão tinha ido a Corumbá de Goiás. Ainda estava magoada com a mãe do Fábios. Sentia pena do embaixador e do nortista, abandonado na saleta da Super Comfort. Sinto pena de todos vocês. Meu pai quer que eu me separe do Fábios antes que seja tarde demais. Não sei o que ele quis dizer, mas um senador que é braço direito do governo está por dentro de quase tudo.
Fiquei amedrontada e o medo me inspirou. Escrevi um poema sobre a insônia e o medo. Eu sou a minha insônia. Eu sou o meu medo. Vou ler para você. Leitura com pausas prolongadas, talvez para conter a emoção. Mesmo de olhos fechados, eu podia ver a beleza do rosto de Ângela. Não conseguia pensar em nada, apenas escutava a voz, que uns 5 minutos depois silenciou. Procurei Ângela na copa, na cozinha, no quarto de Fábios. Um riso nervoso me fez pensar em algo maligno. Deitada na cama do casal Fazão, segurava as 2 folhas do poema. Pediu que eu ficasse ao lado dela. Não me interesso por ninguém da tribo, Martim. Já transei com quase todos vocês, nenhum me atraiu. Atores frustrados, poetas e artistas frustrados. Menos Diná. O oceano da peça prometeu. Ela é a saúva ordeira e paciente, mas sabe ser escorpião e águia. Fábios não é ator nem poeta. Só pensa no curso de direito e no sofrimento do pai. Toda a minha energia é para livrar esse pobre homem da loucura. Dizem que é um grande intelectual. O nome dele aparece nas reuniões em casa. Uma das grandes cabeças do Itamaraty, só que essa cabeça vai derreter no fogo da piração. Você fica perto de mim, não vai acontecer nada nesta cama. Na penumbra, não via com nitidez o rosto de Ângela. Ela precisava expulsar o demônio do leito de Fazão, e começou a rezar uma oração estranha. Puxava a colcha bordada, se enrolava no pano e rezava. As 2 orações pareciam récitas declamadas por uma voz fervorosa. Quando saiu da cama e acendeu a luz, vi os olhos molhados de tanta emoção. Me deu as folhas dobradas e implorou que eu lesse o poema na reunião da tribo. Prometi que ia lê-lo. Ela se sentia melhor, bem melhor. Uma oração para cada maldade, Martim. Ontem rezei para livrar o nortista da Havana e da tia dela. Essa baronesa conspira o tempo todo. Odeia o Lélio, a tribo, o teatro, todas as artes. Vana é uma vítima da fraqueza, mas está aprendendo as malícias da Áurea. Depois, rezei para livrar minha mãe da luxúria. Meu pai nem sonha com o que ela faz. Noites de minissaia, de exibição e pecados. E o senador em reuniões com políticos na sala. Quando ela chega de madrugada e entra pela área de serviço, ainda estão falando de negócios. Terras valorizadas em Águas Claras, Taguatinga, Gama. Alianças políticas, rodovia transamazônica, essa porra toda. Vejo as coxas brancas da minha mãe e sinto cheiro de putaria. Cada pecado, uma oração. Um dia vou rezar pela tua mãe no Vale do Amanhecer. Sei que ela não escreve mais pra você, mas a festa da ilusão nunca acaba. Por que me olham assim? Você contou pro Fábios aquela noite no quarto da Vana? Não disse nada pra ele, Martim. Vana não viu a gente transar, mas contou coisas pro Fábios. Ela falou o que quis, a imaginação faz o diabo. Por isso não confio nela, em nenhum de vocês. Agora é melhor você arrumar direitinho essa colcha, senão a mulher do embaixador vai desconfiar. Vou beber água. Arrumei a cama, apaguei a luz. Quando ia à cozinha, Ângela me chamou do escritório. Nua, sentada no sofá-cama, as mãos nos seios, como a tinha visto numa aula de artes cênicas. A primeira noite com Dinah foi aqui. Ela não pôde transar contigo. Tocou uma punhetinha. Mas o amor não é só isso. E por trás ela deixou? Não quis, não é? A bundinha da atriz militante é sagrada. Tirou minha roupa com gestos lentos e deitou de costas. Não tem nada sagrado no corpo nem no sexo. É o nosso último dia de amor. Ninguém sabe o que é isso, o amor. Ninguém sabe da vida, cara. Cada um esconde o seu destino. Falava umas coisas malucas e depois ria das próprias palavras. Perguntava e respondia, sempre em dúvida. Ria no gozo e não se parecia nada com a rezadora meio louca, meio carola. Me deixou triste quando foi embora. Talvez seja essa uma resposta a tantas perguntas de Ângela. A tristeza depois do gozo. Levei a garrafa de vinho português para o escritório. Tentava ler o poema datilografado. Ouvia a risada nervosa de Ângela e a voz que rezara as orações da grande viagem cósmica e da energia para os sôfregos deste mundo. Meu olhar se concentrou numa das fotografias do internato de Caraça. Fazão lia um discurso iria e ainda não sabia, nem mesmo enlouquecer na capital de seu país, onde se multiplicam os místicos e os transfugas. Intuía que, quase meia-noite de um domingo que prometia ser tranquilo, a lua, as estrelas e o cheiro do cerrado devolvem a natureza a Brasília,
Mas o silêncio é enganador. A família Fazão chegou às 10 e pouco. Fui vê-los na copa, onde comiam um sanduíche de lombinho. Fazão perguntou pela garrafa de vinho. Eu disse que estava vazia, no escritório. Ele quis abrir outra, mas a mulher o proibiu. Você vai tomar um medicamento, não pode beber. Aproveitei para dizer que ia embora amanhã cedo. Fábio olhou para a mãe, Fazão colocou a cápsula branca na língua, me encarou com um olhar soberano, indiferente ao universo. Engoliu a cápsula com um gole de água e perguntou se eu ia embora do apartamento ou de Brasília. Do apartamento, embaixador. Vou dormir 3 dias na casa da minha namorada. Depois vou procurar um lugar. A mulher foi para o quarto. Fazão balançou a cabeça, negando. Pôs outra cápsula na palma da mão esquerda, observou-a como se fosse um amuleto e virou o rosto para mim. Faz bem em sair daqui, jovem. Depois de dormir 7 noites numa casa alheia, o hóspede vira uma pessoa indesejável. Saia daqui amanhã, depois da 8ª noite. A próxima pode ser agourenta, mas é inútil procurar um abrigo na capital. O melhor é sair desta cidade. Você e o vendedor de doces. Fábio quis impedir o pai de engolir a cápsula. Os dois se entreolharam. E desta vez vi no rosto do filho uma expressão miserável. Quero dormir sem sonho, disse a voz grave de Fazão. Sem nenhum som ou imagem na minha mente. Ele me encarou com o mesmo olhar soberano. Sabe com que se parece um sono sereno? Com a morte, meu jovem. O grito da embaixatriz veio do fundo do corredor. Depois do grito, um choro desesperado, raivoso, e o estalo de uma porta se fechando. Fábio correu para o quarto do casal. Fazão engoliu a segunda cápsula e disse que a viagem a Corumbá de Goiás só não tinha sido mais tediosa porque Fábio dirigia como um louco. Minha mulher vomitou na ida e na volta. Eu devia ter ficado aqui em casa. Agora quero dormir em paz. Cedo ou tarde, vou ser convocado para uma audiência no Itamaraty. Por isso minha mulher está chorando. Abriu uma garrafa de Bordeaux e encheu 2 taças. Vamos brindar à poesia e à liberdade, jovem. Vinho e poesia, antes do cerco final. Fábio apareceu na copa segurando um envelope branco com timbre do Senado. Ângela passou por aqui? Fiz um gesto negativo. Como é que essa carta da Ângela foi parar no banheiro dos meus pais? Uma carta lacrada, endereçada para minha mãe. Por que você está mentindo? Ângela não devia ter entrado aqui. Mocinha atrevida, riu Fazão, oferecendo uma taça ao filho. Pelo menos ela escreve bem? Apartamento dos pais de Dinah. Superquadra 105 Sul. Segunda-feira, 11 de dezembro, 1972. Madrugada de desassossego no escritório do embaixador. Ia escrever uma carta de agradecimento ao casal Fazão. Mas à noite sem palavras escritas. As palavras ficam aprisionadas no pensamento. Deixei a tradução do poema de Wallace S. na soleira da porta do Fábios. Às 5 da manhã levei a maleta para a sala e fiquei lá, diante de livros, discos e lembranças, como se tivesse vivido os últimos dias da juventude na casa do diplomata. Fim da juventude, consciência da aprendizagem e da solidão. Em algum momento eu o vi apoiado no piano, calado e também insone, resistente às cápsulas que o dopariam, talvez angustiado com a ameaça de ser internado na melhor clínica de Belo Horizonte. Parecia que o homem estava ali, me dando um único abraço dos meus 8 dias de hóspede, folheando a partitura de um chorinho de Nazareth, depois apontando uma sacola na banqueta do piano e dizendo que havia escolhido uns livros para mim. Fazão e sua avó sumiram no fim da noite, quando senti o cheiro de bebidas misturadas. O vinho tinto de terras distantes e a cachaça Forças Ocultas, de Minas. Pouco depois, na padaria Nova Alvorada, recordei as palavras do embaixador. A cabeça do padeiro é a cabeça do Brasil. Apoiado ao balcão, folheei os livros de poesia que tanto cobiçara, e outros que eu retirara das estantes e deixara separados para ler. Às 2 da tarde, Dinah me esperava no gramado da 105. Ela acabara de chegar da UNB. Fiz uma prova final e entreguei os trabalhos. Não vi Damiano nem os outros amigos. Parece que o campus capitulou antes da impotência, do vazio. A batalha. O desânimo da impotência não deveria ser nossa única liberdade. Eu ia falar da Ângela, da carta que ela deixou para a embaixatriz e do embate noturno na casa do Fazão, mas o olhar da Dinah parecia intuir tudo. O orgulho dela era mais forte que a minha culpa. Ou não era orgulho.
e sim autossuficiência, uma crença poderosa no que ela fazia sem nunca se gabar e até mesmo sem se dar importância. Talvez Angela percebesse isso, pois Dinah nem sequer a desprezava. Parece que você saiu chateado da casa do Fábios, ela disse quando abri a maleta. Mas ganhou livros preciosos e 2 garrafas de tinto. O diplomata foi generoso com o hóspede. Vamos brindar com esse vinho francês. Brindamos pelos 3 dias que íamos ficar juntos. Dinah leu o poema de W. Stevens e depois a tradução das últimas estrofes. Não conhecia nada desse poeta. O embaixador te ajudou a traduzir? Então não fala nada pro Fábios. Se você falar, ele vai ficar enciumado. Mas não é só isso. Fábios e Ivana são os 2 censores da tribo, Martim. Não percebeu que eles metem o bedelho em tudo, até nas fotografias e histórias em quadrinhos? E o Fábios é metido a anglo-saxão, textos em língua inglesa, só com ele. Você invadiu o território do filho do embaixador. Será que ele vai aprovar tua tradução? Bebemos o resto do vinho na cama do casal de economistas. Primeira tarde de amor na casa dos futuros sogros, numa Brasília núblida, úmida. Acordei com o estouro de uma trovoada, o corpo amolecido à luz do abajur acesa. Dinah lia um livro grosso de história. Apoiado na barriga nua. A mão esquerda acariciou minha cabeça. São quase 6 horas. Fechei o livro, ela afastou minha boca dos seios dela e me olhou. Martim, a reunião da tribo não estava marcada para as 4h30. Acho que estão contando com você. É melhor ir logo antes do temporal. O poema da Angela. Não queria lê-lo na presença do Fábios, depois de uma noite de conflito. A tempestade desabou quando eu me aproximava da escola parque. O gramado das superquadras e a W3 Sul encharcados de água barrenta, lojas e bares fechados. O barulho do temporal abafava os sons da cidade. Na calçada do Cinecultura vi a placa luminosa da Super Comfort. Senti um arrepio mórbido e me refugiei sob a marquise do cinema. Meus amigos e outros participantes da tribo, enfileirados, de braços erguidos ou com as mãos na nuca, entravam devagar num camburão. Contei 8 ou 9 pessoas. Reconheci apenas Fábios e Ivana. Um policial à paisana, baixo e atarracado, segurava o braço de uma moça que tentava se afastar da fila. Eu não a conhecia, os demais também eram desconhecidos. Esperei uns segundos, ainda vi a moça se desgarrar do policial e cair na calçada. A placa luminosa da Super Comfort foi apagada. Voltei sem apressar o passo. Seria imprudente correr ou olhar para trás. Ninguém por perto. Saí da W3, andei em zigue-zague pelas superquadras, e quando cheguei a 105, um carro preto estacionava em frente ao bloco B. Esperei uns minutos. Um gorducho engravatado apareceu no térreo, abriu um guarda-chuva e correu até o carro. Subi pela escada e toquei a campainha da área de serviço. Todos presos, eu disse a Dinah. Se tivesse saído 15 ou 20 minutos antes, estaria com eles. Fábio sabe que eu vou dormir aqui. Por que foram presos? Ela perguntou. Lázaro é o único líder estudantil da nossa turma, e ele não estava lá. Maquinamos os motivos da prisão. Os textos da tribo criticados por Lina em sua carta? Um artigo sobre o cinema novo, as entrevistas com Lúcio Costa e um diretor de teatro? A foto do Boal no exílio? Dinah sentiu minhas mãos geladas e percebeu que eu estava apavorado, mas não se alarmou. Me deu uma toalha e disse que minha roupa era só barro e lama. O Fábios marcou uma reunião da tribo na tarde do dilúvio. Como é que ele sabe que você está aqui? Ontem contei que ia ficar 3 dias com você, acho. Que o Fábios não esqueceu. Lá fora, a tempestade caía sobre Brasília. Dinah tirou da maleta a outra garrafa de tinto. Sem nervosismo nem calma disfarçada, abriu a garrafa e encheu as 2 taças. As mãos dela, ao contrário das minhas, moviam-se com gestos firmes, sem sobressalto. Bebemos em silêncio e passamos a noite na cama, como acontecera durante a tarde. A prisão dos nossos amigos não diminuiu o entusiasmo sensual de Dinah. Uma corrente de desejo passava pelos nossos corpos, entregues ao amor. Quando acordei, Dinah já havia saído do quarto. A chuva cessara, nuvens escuras com frestas de claridade escalavam o céu. À minha direita vi no console o casal de economistas num porta-retratos. O nariz de berinjela estava ali, inteiro no rosto ambicioso, de uns 30 anos.
Mas o rosto que eu conheci e a voz que escutei, além de ambiciosos, pareciam ávidos de poder. Com a idade, máscaras diversas vão cobrindo o rosto das pessoas, até que uma, definitiva, não se descola mais da pele e dos olhos. Talvez seja o caso do meu futuro sogro, cuja máscara repetia numa tarde de fevereiro. Nossas exportações fabulosas de cítricos e grãos. No lençol úmido, o livro de história que Dinah lia estava aberto. Na página de rosto, o selo da civilização brasileira e o nome de Lázaro. Recordei a voz e o rosto de Dona Vidinha no barraco sombrio de Ceilândia. E a noite já distante na delegacia. Os gritos anônimos no fundo de um corredor. O nortista teimando em ver uma mariposa cinza numa mancha bolorenta na parede. O olhar misterioso e altivo de Lázaro. Dinah tinha feito café e me esperava na sala. Você não viu mesmo o nortista? Por que ele não estava com os outros? Será que já estava dentro do camburão? Terça-feira, 12 de dezembro, 1972. A mãe do Fábio me deu a notícia, Martim. Ela me avisou que tu estavas aí, na casa da tua namorada. Como tu escapaste? A polícia vai te encontrar. Advertiu. A baronesa no telefone com uma voz que não deixava dúvida. O que eu fiz? Publiquei poemas e traduções na revista. É por isso? Interessa o motivo? Não sei onde a Havana e os outros estão detidos, mas conversei com um advogado e com vários políticos. Já falaste com o teu pai? Não, ouvi a baronesa dizer. Então vai embora de Brasília o quanto antes. Viaja para São Paulo, é a tua cidade. Contrata um chofer de confiança para te levar a Goiânia. Não conheço ninguém em Goiânia, Áurea. Deixa de ser. Leso, rapaz. Meu chofer não vai perguntar nada. É arriscado embarcar na rodoviária de Brasília. Tu finges que vais visitar um amigo em Goiânia. Só isso. Aí tu pegas um ônibus para São Paulo. E o nortista? Perguntei, ignorando a sugestão absurda da baronesa. Sei lá, ela afirmou com desdém. O Lélio não era um dos cabeças dessa tribo? Se ele não namorasse minha sobrinha, não ia mover uma palha para soltar esse parasita. A prisão da Havana pode prejudicar a amizade da tia dela com militares e políticos, disse Dinah. A baronesa tem medo de perder os amigos, medo de perder o poder. Mal conheço essa mulher. Sei que ela sabe bajular as pessoas certas. Minha mãe já me contou coisas. A baronesa é coringa de qualquer jogo. Estou preocupada com o pessoal da tribo e com a dona Vidinha. Vou a Ceilândia. Dona Vidinha deve estar preocupada com o Lázaro. Lázaro é um líder provisório, eu disse. E só é líder por vaidade. Não é por vaidade, ela discordou com uma frieza irritante. Ele participa há muito tempo do movimento estudantil e da formação de atores em Taguatinga. Você não se envolveu. O nortista participa de passeatas e protestos, mas nunca teve saco para reuniões políticas. Ele provoca a liderança e acaba sendo expulso. O Fábio emprestava a Kombi para a gente pichar muros e panfletar. Ele se gabava desse grande gesto heróico. A liderança de Lázaro não é nada provisória. O que você vai fazer em Ceilândia? Dona Vidinha não está na casa do embaixador Faisão? Dinah disse apenas que não. Ia demorar muito. Demorou algumas páginas de anotações e a leitura de um livro de poesia da biblioteca do embaixador. Quando chegou de noitinha, disse que Dona Vidinha não trabalhara durante a tarde. Ela soube que o Fábio foi detido e ficou preocupada com o Lázaro, mas eu disse que ele não estava na reunião da tribo. Quando a gente falou do Fábio, do nortista e da Havana, ela chorou. Mas acho que ela não conhece a Havana. Noite. Terça-feira. Era a baronesa no telefone, Martim. O advogado já sabe onde eles estão detidos. Não estão no mesmo lugar. Parece que 2 ou 3 foram transferidos para o setor militar urbano. O nortista? Não sei. Os parentes estão mobilizados, mas até agora os contatos da baronesa não deram em nada. Alguém ligou para cá? Não. Tem certeza? Ou você atendeu e desligou? O que a baronesa te disse? O rosto de Dinah se contraiu. Era muito raro vê-la assim. Os lábios pressionados pelos dentes, o olhar grave, pesado. A raiva da impotência. Intuí que nós dois teríamos de renunciar a algo que eu ainda não sabia. Você guardou o dinheiro. O dinheiro do cheque do Al. Teu pai? Para quê?
Para pagar um advogado? Para morar em São Paulo, Martim. Você pode continuar os estudos na USP. Eu não vou ficar muito tempo em Brasília. Meu pai está cada vez mais entusiasmado com este governo. Eu não vou suportar viver ao lado dele, nem na mesma cidade. Mas você não pode esperar. O DOPS está atrás dos outros participantes da revista. Alguém abriu o bico na delegacia, os nomes apareceram. O teu, o meu, todos os nomes da tribo, pessoas que a gente nem conhece. Se a polícia baixar aqui, nós dois vamos ser presos. A casa do Lázaro e o apartamento do Damiano não são lugares seguros. Não tem lugar seguro. Vou ligar para minha mãe, é o jeito. A baronesa acha que você deve viajar amanhã cedo para Goiânia e passar o dia num parque perto da rodoviária. Depois você pega um ônibus noturno para São Paulo. O motorista vem te buscar. Antes das 6. Essa espertalhona gosta de você ou do teu pai? Não viaja com a maleta. Tem uma sacola de lona. Cabem todos os livros. Dinah só conseguiu falar com a mãe pouco antes da meia-noite. Pediu a ela que voltasse a Brasília no dia seguinte. Não dá para contar tudo. Diga pro meu pai que eu adoeci, que Brasília toda está doente e precisa ser internada. Diga qualquer coisa, mãe. Dé. São quase 5 horas da quarta-feira. Não dormi esta noite, a última com Dinah em Brasília. Enquanto escrevo, penso nesta separação indesejável e recordo o adeus da minha mãe. 5 anos, uma fotografia e algumas cartas remendadas. Li no primeiro caderno o que meu avô tinha dito na noite natalina de 1967. Você ouviu tua mãe dizer que ela não pode mais viver com o teu pai. O destino dela está nessas palavras. Em São Paulo, longe do meu pai, estaria mais perto dela, mesmo sem saber onde mora. Dinah não sabia o que dizer sobre o silêncio da minha mãe. Talvez não quisesse arriscar uma opinião, com medo de me ferir. Várias vezes me perguntou por que Lina não me dizia onde morava. E essa é a pergunta que eu tenho feito o tempo todo para mim mesmo. O sítio no mato não deve ser um lugar inacessível. Parque das Rosas, rodoviária de Goiânia, quarta-feira, 13 de dezembro, 1972. Não prolongamos a despedida. Abracei o corpo nu. Senti a saliva amarga do último beijo. Lá de baixo, vi a mão direita de Dinah abrir a cortina da sala. De trás do tecido branco, o rosto e os seios pareciam sombras refletidas em água agitada. O Cinca Chambord saiu às 6 horas do estacionamento da 105 e entrou no eixo rodoviário. O lago e o plano piloto se distanciaram, como se submergissem as minhas costas. O cheiro, as vozes e visões de Brasília morriam e voltavam. O ar cristalino das manhãs na asa norte, as aulas na escola e no campus, as caminhadas nas trilhas até a beira do Paranoá, o rosto de Dinah, os lábios de Ângela, meus amigos enfileirados na tempestade, a ausência do nortista, a voz do embaixador Faisão falando da África, de poetas e do cerco final, tudo se misturava na turvação da distância. A capital perdia sua forma, e o cerrado, cercado de vazio, era uma perspectiva sem pontos de fuga. Mas restava a história. O motorista, homem de confiança da baronesa, só abriu a boca quando tirou um envelope do porta-luvas. Dona Áurea mandou para você. Dentro do envelope, 2.000 cruzeiros e um bilhete. O chofer vai te deixar na Avenida Anhanguera, perto do Parque das Rosas e da rodoviária. Nenhuma palavra sobre o dinheiro. Desci em frente ao parque e esperei o Cinca Chambord ir embora. Agora Goiânia era a rota de fuga. Fugir é uma aprendizagem, dissera Dinah em algum momento da madrugada, nos intervalos do amor. Passa o dia no parque ou num bar perto da rodoviária. Aproveita para ler e escrever. De noitinha, compra a passagem no primeiro ônibus para São Paulo. Não queria que eu telefonasse para ela. Senti a mesma morbidez daquela noite em Goiânia, quando não consegui falar com tio Dácio, e me angustiava no quarto do grande hotel à espera da minha mãe. Escutava Dinah dar notícias sobre os nossos amigos e o nortista, depois a voz dizia: Goiânia é tão perto, vou pegar um ônibus, a gente passa a noite juntos. A voz de Dinah, ausente. Era a voz que eu imaginava nas cartas que minha mãe não escreveu para mim. Já começava a ver a capital e o meu passado com olhos de desertor. Me sentia culpado e acovardado por fugir, por não ter ido à reunião da tribo na hora marcada, por não dividir com os meus amigos uma cela da polícia política, uma culpa que crescia como se fosse um crime, uma traição à tribo de Brasília.
Na solidão da viagem, uma parte da minha vida saía de mim, o coração dividido pela amargura e a esperança. Não sabia se ia rever Dinah, quem sabe se encontraria minha mãe.